Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula nós vamos dar início à nossa playlist de geometria plana. Então esta é a primeira aula desta playlist onde eu trago aqui para vocês os conceitos básicos da geometria plana, certo? Na sequência eu vou acrescentando as aulas, né? Eu vou acrescentando os vídeos aqui no canal de forma a tornar este um curso realmente muito completo, com todos os conceitos, com exercícios, com tudo que você precisa aí para saber de geometria plana, certo? Então, hoje, nossa primeira aulinha. Não se esqueça, se não se inscreveu no canal, se inscreve lá para acompanhar aí o lançamento desta playlist e dos outros vídeos que eu já trouxe por aqui, beleza? Vamos lá então? Eu começo esta aula falando sobre ângulos, né? Os ângulos, eles são classificados de acordo com as suas medidas, certo? Eu trouxe aqui a primeira dessas classificações, que é o ângulo agudo. Um ângulo é agudo quando a sua medida é menor que 90 graus. Então, por exemplo, trouxe aqui, ó, você pode perceber aqui que o ângulo ele vai ter uma medida menor que 90. Talvez, não agora, mas quando eu trago para você o ângulo reto, que é o ângulo que tem medida igual a 90 graus, e que nós usamos como parâmetro, certo? Veja que o ângulo reto é este ângulo aqui, né? Já muito conhecido, utilizado, usamos muito esse ângulo na matemática, certo? Então vejam que, comparando aqui, o ângulo agudo é visivelmente menor que 90 graus, certo? Menor que o ângulo reto. Então, o ângulo reto é sempre um parâmetro, ok? E os ângulos que são maiores que o ângulo reto, nós chamamos de ângulo obtuso, que são aqueles ângulos cujas medidas estão entre 90 e 180 graus, ok? Então, visivelmente aqui também, ó, o ângulo obtuso é maior que o ângulo reto. Então, essa é a classificação dos ângulos de acordo com as suas medidas, ok? Continuando aqui, eu trago para vocês o conceito de ângulos complementares, que são aqueles ângulos cuja soma é igual a 90 graus, certo? Então, por exemplo, eu trago aqui dois ângulos ali, os 60 e 30 graus. Então, você pode observar aí que quando eu faço aqui, ó, 60 mais o 30 graus, isso é igual a 90 graus. Então, neste caso, eu digo que o 60 ele é o complementar do 30, ou o complemento de 30, e o 30, por sua vez, é o complemento de 60, ou né, o complementar de 60. Então, perceba que se eu quero o complementar de um ângulo, ou o complemento de um ângulo, basta fazer 90 menos esse ângulo. Então, se eu tenho um ângulo x, vamos colocar aqui, ó, eu tenho um ângulo x, o complementar de x é 90 menos x. Tá? Porque quando eu somo o 90 menos x complementar, deixa eu colocar aqui, complementar de x é o 90 menos x. Ó. Por quê? Porque quando eu somo 90 menos x com o x, é igual a 90 graus. Certo? Então, para qualquer ângulo x, o seu complementar assume essa fórmula, 90 menos x. Tenho também os ângulos que são suplementares, que são aqueles ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Né? Então, trouxe aqui, por exemplo, para vocês, o ângulo de 130 e 50 graus. Ó. Quando eu somo esses dois ângulos, a soma deles é igual a 180 graus, certo? Então, eu posso afirmar que o 130 é o suplemento do 50 ou o suplementar de 50. Assim como o 50 é o suplemento do 130 ou o suplementar de 130. Ok? Então, sempre quando eu tenho aqui um ângulo x, o suplemento de x vai ser o 180 menos x. Tá? Por que 180 menos x? Porque quando eu somo 180 menos x com o x, eu tenho 180 graus. Certo? E uma outra classificação, ainda bem pouco conhecida, são os ângulos replementares, que são aqueles ângulos cuja soma é igual a 360. Então veja aqui que eu tenho, por exemplo, os ângulos de 290 graus e 70 graus, quando somados, são iguais a 360 graus. Portanto, eles são
replementares, né? O 70 é o replemento ou replementar do 290, assim como o 290 é o replemento ou replementar do 70 graus. Então, de forma geral, né, se eu tenho um ângulo x, o seu replemento ou o seu replementar é dado por 360 graus menos o x, certo? Então, esses são conceitos aí que eles costumam aparecer nos enunciados das questões, né? E também são necessários para que você componha aí o teu arsenal de ferramentas, né, que você vai usar aí futuramente para resolver os exercícios de geometria plana, certo? Eu costumo falar aí com os meus alunos que geometria plana, na verdade, é um amontoado de conceitos, né, que quando você pega um exercício ali, você vai usar ali esses conceitos para resolver esse problema, tipo montar um quebra-cabeça. Você tem ali um amontoado de pecinhas e você vai vendo qual é a pecinha que vai se encaixando ali para montar o seu quebra-cabeça. Assim como é resolver um exercício de geometria plana, certo? É você ter todos os conceitos ali muito bem entendidos para depois ir aplicando na medida que eles se fazem necessários. Então, continuando aqui, ó, eu tenho ainda os ângulos que são formados por retas concorrentes. Esses ângulos, né, coloquei aqui como θ e α. Esses ângulos são conhecidos como ângulos opostos pelo vértice, né? Então vejam que o vértice do ângulo aqui, e eles são opostos pelo vértice porque é como se tivesse aqui, ó, um eixo de simetria. É como se eles fossem simétricos, certo? Então eu entendo aqui como um eixo de simetria, tá? É como se esse ângulo fosse refletido e, portanto, né, os ângulos opostos pelo vértice sempre serão congruentes, né? Só lembrando aí você que a palavra congruente significa ter mesma medida, ok? Então, sempre que eu tiver ângulos opostos pelo vértice, eu posso afirmar aí que eles são congruentes, beleza? E também um conceito muito utilizado, que aparece muito aí dentro da geometria plana, são os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. E esses ângulos eles recebem aí toda uma nomenclatura especial que nós vamos discutir um pouquinho aqui. Ó. Então, quando eu tenho duas ou mais paralelas, né, e essas paralelas elas são cortadas aqui por uma reta transversal, né, veja que eu estou colocando aqui essa é a reta R, essa é a reta S, e as retas R e S são paralelas, certo? Aí eu tenho aqui uma transversal T. Veja que essa reta transversal, ela está cortando a reta paralela e está definindo as retas paralelas, né? E está definindo nessas retas aí alguns ângulos. Ó. E nós vamos estudar aí a relação entre esses ângulos. Mas antes eu quero que vocês percebam que essas duas retas paralelas, elas dividem o plano em regiões, né? Que eu vou colocar aqui para vocês como a região interna, que é a região entre as retas, e a região externa, que é a região aí exterior a essas retas. E a reta transversal T, ela divide o plano em dois lados. Eu tenho o lado esquerdo e o lado direito, certo? Então, esses ângulos aqui que nós vamos estudar nas retas paralelas cortadas por uma transversal, eles são nomeados de acordo com o lado que eles se encontram e de acordo com as regiões onde eles se encontram também, certo? Então, eu vou chamar aqui ó, de colaterais ângulos que estão do mesmo lado, tá? Mesmo lado e mesma região, sempre, tá? E os ângulos alternos, eles são os ângulos que estão em lados diferentes, só que na mesma região. Então, tanto os ângulos colaterais quanto os alternos, eles sempre vão estar na mesma região, sempre. E aí eu tenho os ângulos correspondentes, que são ângulos que estão do mesmo lado, mas estão em regiões diferentes. Certo? Isso já vai ficar bem claro para você, porque eu trago aqui essa figurinha, onde eu nomeio esses ângulos, né? Então aqui eu coloco todos os ângulos que são formados aí pela transversal que intersecta as paralelas. Vejam que os ângulos de mesma cor, eles possuem mesma medida, certo? Então, observem aqui que o ângulo A é igual ao ângulo C, até porque eles são opostos pelo vértice, né? Foi um conceito que nós acabamos de ver. Ó. O ângulo B é igual ao ângulo D, porque eles são opostos pelo vértice também. Assim como o W e o Y, o X e o Z.
Outra coisa aqui é que pelo fato dessas duas retas serem paralelas, da reta R aqui, ó, ser paralela à reta S, veja que o ângulo B é igual ao ângulo X. Certo? Por quê? Porque essas retas possuem a mesma inclinação, né? Então é intuitivo aí você associar a medida do B com a medida do X, né? E dizer que elas são congruentes. Então, observem que eu tenho aqui, ó, portanto, que os ângulos alternos internos, então só lembre que a palavra alterno, lados diferentes, região de dentro. Ó. Então, quem são os alternos internos? X e D, ó. O ângulo X e D, veja que eles estão na mesma região em lados diferentes, né, que é a região interna, neste caso, e o C e o W, que também estão na mesma região, que é a região interna, só que em lados diferentes. Certo? Então, ângulos alternos sempre estão em lados diferentes e na mesma região. Depois eu tenho aqui os ângulos alternos externos, que são os ângulos que estão em lados diferentes na região externa, que neste caso B e Z, A e Y. Ok? E depois eu tenho aqui os ângulos colaterais internos, que são os ângulos que estão na mesma região, certo? Ou seja, neste caso na região interna, e estão do mesmo lado também, né? Então aqui, no caso, C e X, D e W. E depois eu tenho os colaterais externos, que são aqueles ângulos que estão do mesmo lado na região externa, A e Z, B e Y. Certo? E depois eu tenho os ângulos correspondentes, que são aqueles ângulos que estão em regiões diferentes, mas no mesmo lado. Ó. B e X, C e Y, o A e o W, e o B e o Z. Certo? Esses são os ângulos correspondentes. E aí, qual é a relação que existe entre esses ângulos? Então, você pode observar aqui que os ângulos alternos são sempre congruentes, ou seja, eles sempre têm a mesma medida. Então, olhem aqui que os alternos internos, nesse caso D e X, C e W, têm a mesma medida. Alternos externos A e Y, Z e B, também possuem a mesma medida. E a relação que existe entre os ângulos correspondentes também é a mesma, né? Eles são congruentes. Então vejam que ali, por exemplo, o B e o X, o C e o Y, o A e o W, o D e o Z. Eles são ângulos que possuem a mesma medida. E depois eu tenho os ângulos colaterais, que são sempre suplementares. Nós acabamos de ver ali que ângulos suplementares são aqueles ângulos cuja soma é igual a 180. Então, observem aqui que se eu pego o B mais o Y, a soma é igual a 180. Se eu pego o A mais o Z, a soma é igual a 180. Se eu pego o D mais o W, soma é igual a 180. Assim como o C e o X. Certo? Então, não se esqueça, ó, ângulos alternos sempre são congruentes, não interessa se são externos ou internos. Ângulos correspondentes também sempre são congruentes e os ângulos colaterais sempre são suplementares, beleza? Bom, então eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né, para que nós possamos aí aplicar tudo o que conversamos durante essa aula, né, para que você verifique aí se entendeu direitinho todos esses conceitos. Então, colocando aqui para você, ó, eu tenho esta figura e ele me pede que eu determine os valores desconhecidos de x e de y. Então, observem que neste caso eu tenho duas retas concorrentes, eu posso usar o conceito de ângulos opostos pelo vértice, certo? Veja que o ângulo 2y menos 6 e o ângulo 3x menos 12, eles são opostos pelo vértice. Ó. Então, eu posso escrever aqui ó, que o 2y menos 6 é igual ao 3x menos 12. Ó. Só que qual que é o problema disso aqui? Ó? Eu não consigo resolver porque eu tenho uma equação com duas incógnitas diferentes. Certo? Então, essa relação que eu encontrei aqui entre os ângulos não vai me servir por hora, né? Então, qual a outra relação que eu consigo encontrar aqui? Ó? Veja que os ângulos de 3x menos 12 e o ângulo de 2x menos 28, esses ângulos são suplementares. Ó. A soma é igual a 180. Certo? Então, esta relação aqui fica bacana, porque eu tenho uma equação com apenas uma incógnita.
Bom, somando aqui, então, eu tenho 5x igual a menos 12 mais 28, vai dar menos 40, certo? Menos 40 igual a 180. Daqui eu tiro que o 5x é igual a 180 mais 40, e, portanto, né, o 5x vai ser igual a 220. E daqui eu tiro que x, 220, dividido por 5, e isto vai ser igual a 44 graus. Agora que eu conheço a medida do ângulo x, veja que fica fácil eu determinar a medida do ângulo y. Por quê? Porque eu sei, né? Eu sei aqui que o 2y menos 6 é igual ao 3x menos 12, porque eles são ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, quando eu substituo aqui, vai ficar 2y menos 6 igual a 3 vezes o 44 menos 12. 3 vezes 44, isso vai dar 132. Então, vai ficar 2y menos 6 igual a 132 menos o 12. Ó. Então, daqui eu tiro que 2y menos 6 vai ser igual a 120. Passo o 6 para o outro lado, vou ter que 2y é igual a 126. E daqui eu concluo que o y é igual a 63 graus. Então, vejam que eu usei, né, dois conceitos aí que nós estudamos, o de ângulos opostos pelo vértice e o de ângulos suplementares para resolver este problema. E aqui eu tenho um segundo exemplo, né, onde eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas aqui por uma transversal meio estranha, né, na verdade por várias transversais. E aqui o que eu faço? Como é que eu faço para descobrir a medida desse ângulo alfa? Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa que eu vou perceber é que eu consigo calcular a medida do beta de forma muito simples, né? O beta é o suplemento do 120. Ó. Então, eu sei que 120 mais o beta é igual a 180 graus. Certo? E daqui eu tiro que o beta é igual a 180 graus menos os 120 graus, e, portanto, o beta é igual a 60 graus. Pronto, calculado a medida de beta, agora eu tenho que achar a medida do ângulo alfa, certo? Vou observar que este ângulo aqui, ó, é o oposto pelo vértice do 15. Então, este ângulo também mede 15 graus. Ó. Sempre, pessoal, essa é uma estratégia muito utilizada. Então, sempre quando eu tenho aqui, ó, esses bicos aqui entre as retas paralelas, uma das estratégias que você pode utilizar é traçar aqui, ó, uma paralela, tá? Eu vou até colocar ela de outra cor aqui para não confundir, ó. Eu vou traçar aqui, ó, uma reta paralela, as retas R e S, que passa ali, ó, bem pelo bico aqui no ângulo alfa. Tá? Então, eu vou supor aqui essa reta paralela, a reta R e S, tá? Vou chamar essa reta aqui de reta T, beleza? Então, observem que a R é paralela a T, que é paralela a S. E agora, ó, vejam que com isso eu consigo determinar aqui que este ângulo aqui de dentro, ó, ele também mede 15 graus. Ó. Ah, mas por que ele mede 15? Porque ele é alterno interno. Tá? Ele é alterno interno com este 15 aqui. Ó. Certo? Eles são alternos internos. Então, eu consigo saber que este pedacinho aqui mede 15. Ok? Bom, se eu traçar outra paralela agora aqui pelo bico do ângulo aqui de 90 graus, ó, certo? Vou traçar outra paralela aqui. Vejam que eu sei que este ângulo aqui, ó, ele mede 120, ó, e o beta mede 60, né? Então, este ângulo aqui mede 60. Ó. Por que ele mede 60? Porque ele é oposto pelo vértice aqui com o ângulo beta. Ó. Tá? Ele é oposto pelo vértice com o ângulo beta. Agora, ó, observem que este ângulo aqui e este outro ângulo aqui, ó, eles são alternos internos. Ó. Tá? Este ângulo aqui e o ângulo de 60, eles são alternos internos. Então, eu posso afirmar que aqui também mede 60 graus. Bom, se aqui mede 60 e todo o ângulo mede 90, eu posso afirmar que aqui tem que ser igual a 30 graus. Então, vejam que eu já descobri aqui a medida desses dois ângulos. E olha que bacana agora.
Porque eu sei que essa outra parte aqui do ângulo alfa, ela é alterno, ele é um ângulo alterno interno com um ângulo de 30. Então também mede 30 graus. Certo? Então veja que eu fui usando essa relação de ser alterno interno aqui com as retas paralelas que eu construí para chegar ali na medida do ângulo alfa. Então daqui eu posso concluir, né, que sendo o ângulo alfa, né, lembrando lá que o ângulo alfa é todo este ângulo aqui, ó, toda essa medida aqui é o ângulo alfa, então eu posso afirmar aqui que o ângulo alfa ele é o 15 mais o 30, certo? Então eu posso afirmar que o alfa é 15 graus mais 30 graus. E, portanto, o alfa é igual a 45 graus. Agora que eu tenho o valor de alfa e tenho o valor de beta, basta substituir aqui na expressão 3α mais beta. Então, vou ficar com 3 vezes o 45 mais 60. Isso é igual a 135 mais 60, que é igual a 195 graus. Alternativa B. Muito bacana, né? Bom, pessoal, então esta foi a nossa primeira aula da playlist de Geometria Plana, né? Espero que você tenha gostado aí dos conceitos que eu trouxe para você. Esses são os conceitos mais básicos mesmo da geometria, foi uma aula bem tranquila. E na medida que nós vamos dando sequência a essa playlist, nós vamos aprofundando este conteúdo, ok? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.